Eu mandei um material para vocês um pouco bem extenso, bastante coisa, mas eu não vou ficar lendo isso aqui, né? Isso aqui é mais para vocês darem uma lida. Tem muita coisa bacana aqui, enfim, tem algumas coisas de apostilas que eu já trago de anos atrás que eu desenvolvi. Então, o objetivo, basicamente, dessa live aqui é mostrar um pouquinho do que o Revit ele proporciona para o engenheiro, para o projetista de ar-condicionado. O pessoal está muito habituado a ver conteúdos ou até mesmo no dia a dia trabalhar no escritório, desenvolvendo projetos na parte de modelagem, enfim. E essa parte de cálculo fica um pouco esquecida. E quando é utilizada, né? As pessoas ainda têm medo de utilizar o Revit para fazer alguns estudos preliminares, fazer algumas estimativas de carga térmica, de envoltória, mas ele sendo utilizado de uma forma correta, ele ajuda muito a gente no dia a dia. E a ideia dessa live foi porque eu desenvolvendo um projeto, eu tive a necessidade de estimar uma carga térmica sem ter muitas informações, que é o que geralmente acontece, né? O projeto de ar-condicionado, ele nasce antes mesmo da gente ter uma parede modelada da arquitetura, enfim, ele nasce junto ali na concepção inicial, da gente tendo que tomar diversas soluções, e o Revit, ele auxilia a gente nesse sentido também. Rapidamente aqui, essa arte que eu sempre gosto de mostrar, eu acho que aqui no Revit Map no grupo, é a primeira vez que eu mostro, que é comparando o Revit quando ele está relacionado com outros softwares muito inteligentes, muito usuais aí no mercado, quando a gente relaciona ele com a parte de carga térmica, né? Ou seja, desde a concepção inicial do projeto lá, né, que a gente faz a geolocalização, até o relatório de carga térmica. Curiosamente, o Revit, ele por não ser um software que nasceu para fazer carga térmica, um software que nasceu focado para a engenharia mecânica, para o engenheiro de análises, ele se sai muito bem em algumas etapas de projeto que são tão importantes para a nossa disciplina. Eu geralmente gosto de listar só o que ele se sobressai aqui, mas depois vocês podem dar uma olhada com mais detalhe, né? A parte de estudo solar, por exemplo, a gente sabe que o RAP, a versão 5 e a versão 6, o Trace, o Energy Plus, todos esses programas eles se propõem e fazem isso muito bem, né? Eles entendem as camadas, as suas posições geográficas. No entanto, no Revit a gente consegue ter uma percepção totalmente visual, o que traz um quê a mais para o nosso projeto, né? A gente criar alguns prints com um estudo de insolação, um estudo de sombreamento de outros edifícios. Então isso é bem bacana. A parte de zoneamento térmico, todos eles fazem. No RAP 6 agora também, quem já utiliza, vê que ele evoluiu na questão da gente criar uma plantinha ali para tornar algo muito mais visual. E não só eu criando os spaces ali e agrupando na parte de sistemas. Enfim, depois vocês deem uma lida aqui. Ah, Aí fica uma pergunta, né? Por que usar o modelo de massa? Então, na prática, eu listei algumas coisas aqui que são perguntas que o modelo de massa ele ajuda a gente a responder, né? Qual, por exemplo, é a ordem de grandeza de carga térmica de um edifício? Então, a gente consegue ter uma estimativa lá no início do projeto, né? A fachada, o tipo de vidro, a pele de vidro de uma construção que eu estou escolhendo aqui, ou que o pessoal de civil, de arquitetura me passou, o quanto isso impacta na minha carga térmica? A gente também consegue ter uma percepção com o modelo de massa, verificar a orientação solar, a parte de forro, de cobertura, né? Estimativas, isso aqui é bem interessante, a gente consegue ter estimativas de carga de resfriamento, né? Eu coloquei TR aqui, mas enfim, pode ser qualquer outra unidade, estimativas de vazão. Com base nessas duas relações aqui, a gente consegue já também pressupor áreas técnicas com base na capacidade, se eu vou utilizar um chiller com condensação a ar ou um chiller com condensação a água, onde é que eu vou colocar a torre. Então, o modelo de massa ele permite que a gente faça algumas pressuposições antes mesmo de iniciar o projeto. Isso é muito, muito interessante. E, inclusive, ele consegue ajudar a gente a fazer algumas análises. Hoje em dia, com o crescimento aí de sistemas de instalações VRF, a gente consegue pensar, fazer estimativas de consumo elétrico, consumo de gás, consumo de água quente, de água,
Enfim, a gente consegue saber, olha, o que vale mais a pena? Eu instalar um sistema, uma CAG, fazer um sistema de VRF. Então, é isso que o sistema de modelo de massa, quando a gente está utilizando aqui no Revit, ele auxilia a gente e auxilia muito. E o que a gente tem geralmente, né? O que de informação? A gente tem estudo preliminar no início do projeto, fachada indefinida, os materiais estão longe de serem definidos, a gente está avaliando ainda o percentual de fachada envidraçada também, layout interno geralmente está totalmente aberto. Inclusive já participei de projetos, não é uma crítica, é como as coisas são. No nosso dia a dia, independente da etapa do projeto, eu já participei de situações onde um projeto que deveria ser detalhado, o layout ele ainda estava sendo definido internamente, então essas coisas mudam muito, fazem parte da rotina do nosso dia a dia. Quem faz projetos aí sabe como é que funciona. As salas técnicas, às vezes, não estão nem dimensionadas. Quando tem, a gente precisa conversar lá, ou precisa de uma área para colocar os meus equipamentos mecânicos, enfim. A gente não tem shaft, sistema de climatização, enfim. Nada disso aqui a gente tem. E, curiosamente, isso aqui é o que o pessoal cobra pra gente. Numa mão a gente não tem nada e na outra mão eles querem tudo da gente. Ou seja, quantos de espaço HVAC a gente vai precisar fornecer para ocupar no prédio, né? Qual é a carga elétrica aproximada? Vai precisar de casa de máquinas? Enfim, aqui são perguntas que as pessoas fazem para a gente no nosso dia a dia, nos questionam, e do outro lado aqui são coisas que deveríamos ter, né, para auxiliar a responder essas coisas aqui, e geralmente a gente não tem. Aqui eu não vou dar uma lida muito não. O fluxo de carga térmica, isso aqui é importante comentar, porque o método que a gente vai utilizar, quando a gente está trabalhando com massas conceituais no Revit, ele usa o sistema analítico de energia. Então, o método de carga térmica que está sendo rodado ali, né, com o auxílio do OpenStudio, do Energy Plus, é o Heat Imbalance, né, que é o método de balanço de calor. Aqui está um fluxograma do que seria ele também. Isso aqui nas literaturas da ASHRAE a gente consegue achar sem grandes problemas. E esse fluxograma aqui, de transferência de calor, é exatamente o que acontece aqui nessa imagem, só de uma forma diferente. Então, tudo isso aqui é o que o Revit calcula. Ele calcula a incidência solar, a parte de convecção, cargas internas, iluminação, tudo isso aqui, quando a gente vai lá pede para ele rodar carga térmica, é tudo isso aqui que ele vai calculando. Então, partitions, temperatura, faz muito sentido, inclusive, quando a gente cria os espaços não climatizados, como os plenos, enfim, uma série de coisas, tudo isso para imputar ao programa informações para ele consiga transmitir para a gente relatórios de carga, né, o mais próximos ali da razoabilidade. Então, o fluxo seria basicamente esse. Eu vou criar massas a partir das massas conceituais lá, né, trabalhando com as ferramentas de massa e terreno. Crio o piso de massa. A partir disso, a partir das massas, eu crio um modelo analítico que ele vai me trazer as superfícies analíticas e depois eu faço a simulação, sempre lembrando que o nosso motor de cálculo aqui do Revit é o Energy Plus. Bom, isso aqui eu não vou ler. Isso aqui é interessante, só para comentar, acho que vale a pena. Alguém tem uma pergunta? Podem ficar à vontade. Isso aqui é interessante só em termos conceituais, caso tenha alguém que não seja da área. O que o Revit calcula? Lá quando a gente está... Lembrando que o Revit ele é um software americano, então quando a gente abre, geralmente, né, ele é todo montado para a gente calcular cargas, né, geralmente situações de extremo frio. Inclusive a biblioteca básica de paredes dele, você vê que ela é composta por camadas de ar, madeira. São algumas coisas que geralmente nós não encontramos aqui no Brasil ou em países muito quentes. Então, no inverno, o que acontece? A gente geralmente, eu simulei aqui com uma temperatura de 5 graus e vou considerar aqui uma temperatura interna de conforto a 23 graus, ou seja, o que está entrando de calor, né? Geralmente é o sistema de aquecimento, porque a gente precisa de um sistema de aquecimento. Sem o sistema de aquecimento, a gente teria somente as cargas internas,
ou seja, as pessoas, os equipamentos elétricos, motores, equipamentos eletrônicos e o ganho solar, que pode acontecer ou não. Tanto esses dois aqui, eles podem estar dentro do meio ambiente ou não. Ou seja, geralmente quem corre atrás mesmo da carga térmica é o sistema de aquecimento. E do outro lado, o que a gente tem trazendo frio para o nosso ambiente, né? Ou seja, infiltração por frestas, a parte de ventilação. Lembrando que a norma de qualidade do ar interior é uma norma mundial, ou seja, eu preciso jogar ar externo dentro dos ambientes. Se aqui está 5 graus, então, eu estou renovando o ar do meu ambiente a 5 graus. A parte de transmissão de calor também, ou seja, a parte de paredes. Como aqui dentro vai estar mais quente e aqui vai estar mais fora, eu vou estar perdendo calor para o ambiente. Então, esse aqui é um balanço de calor básico que acontece no inverno. E no verão é totalmente diferente. Eu simulei aqui com 35 graus externo e os mesmos de 23 aqui dentro. Ou seja, o que está fazendo o meu ambiente ganhar calor? O sol, as cargas internas que nós já comentamos aqui, as pessoas, os equipamentos, a transmissão, ou seja, eu estou tendo que deixar o ambiente a 23 e por transmissão térmica, as paredes aqui, eu vou estar transferindo calor para o meu ambiente. E a parte de infiltração também e a ventilação, ou seja, o ar externo aqui agora ele é quente. Inclusive por isso que aqui no Brasil a gente usa sistemas DOAs, de tratamento de ar dedicado, ou as nossas máquinas geralmente são muito maiores, porque elas têm que considerar parcela, né, na serpentina de ar externo. Ou seja, essas parcelas aqui de transmissão, ventilação e infiltração que ajudavam o sistema de HVAC, agora elas não estão mais aqui. E fica muito claro, né, que para a gente balancear esse sistema aqui, né, manter um equilíbrio, é tudo isso aqui e o nosso sistema de HVAC tem que combater sozinho tudo isso aqui para igualar, né, para gerar um balanço térmico e eu manter a minha temperatura de set point. Isso aqui é algo mais conceitual. Bom, vou passar rapidamente aqui, mais 5 minutinhos, depois a gente vai para a tela do Revit. O modelo de massa, então, isso aqui são alguns termos para a gente não poder confundir, né? Então, o modelo de massa é uma geometria conceitual, não tem nada a ver com ter portas, janelas, elementos muito detalhados, pelo contrário, é a simplicidade em si, o modelo de massa que reflete a nossa construção. O modelo analítico de energia, o que é? É a interpretação analítica que o Revit gera, então, a partir dessa geometria. Então, ele vai criar as superfícies analíticas, os espaços, os spaces. Então, a gente consegue criar os espaços também dentro do nosso projeto. A gente consegue trabalhar com espaços simples ou os espaços analíticos. Os system zones, as zonas de sistemas, elas são as zonas que a gente vai agrupar a quantidade de espaços que tem as mesmas características de temperatura, set point de umidade, enfim. E o thermal zone, né, vai representar também a parte do comportamento térmico semelhante ao controle térmico comum. Então, o system zone e o thermal zone é praticamente a mesma coisa aqui. De forma resumida, a gente usa a massa para desenhar, o modelo analítico traduz, né, essa massa térmica em elementos térmicos que geram transferência de calor e o system análise roda a minha carga térmica. Vou passar aqui, vou passar. Deixa eu ver aqui. Enfim, essa aqui vai ficar mais para vocês darem uma lida. Então, eu vou passar aqui pelo fluxo e vou indo para a tela do Revit e vou inverter, né? Qual é o fluxo inicial para a gente trabalhar, então? É geralmente criar os níveis, porque esse modelo de massa ele é totalmente integrado aos níveis de um empreendimento. Isso geralmente a gente consegue definir no início do projeto, às vezes. Bota muitas aspas aí. Então, eu entrei na tela do Revit. O que eu vou fazer? A primeira coisa, eu vou criar os meus níveis. Aqui eu criei 4 níveis, então vou ter um nível térreo. Eu criei um outro nível com 4 metros de altura, outro com 8 e outro com 12. Ou seja, quando eu levantar o meu prédio aqui com o modelo de massa, ele vai estar compreendido aqui, ó, do zero até a elevação 12 metros. Isso aqui possibilita o programa, com base na massa conceitual, ele criar os nossos níveis. Então, os níveis que a gente vai criar, eles estão totalmente atrelados a esses níveis aqui que a gente cria também. Depois que eu fiz isso, eu vou criar massas. Deixa eu mostrar aqui como é que cria. Já tem aqui criado. Eu vou criar uma outra aqui novamente. Ó, essa aqui é a carinha da massa. Então vamos lá. O que eu fiz aqui? Esse aqui é um empreendimento
que foi utilizado no treinamento da Carre. O que eu fiz para criar uma massa? A gente vai vir aqui na aba massa e terreno. Quando eu venho em criar massa terreno, eu venho aqui, ó, modelar massa no local. Ele vai dar um OK aqui, enfim, ele só apareceu a mensagem que a massa não estava habilitada para aparecer na tela, mas eu cliquei em OK e ele ativou. Aí eu vou dar um nome para a massa aqui, prédio B, por exemplo, e comecei, ó, a modelar a massa com as ferramentas aqui de modelagem que a gente já conhece. Com essas ferramentas aqui. Opa! Então eu posso criar massa, um prédio mais simples, vou criar um mais simples aqui, um quadrado, OK, criei a massa, criei o shape aqui, eu clico na massa, vou vir aqui, ó, criar uma forma, é legal que eu posso criar uma forma sólida ou uma forma vazia. Para que serve a forma vazia aqui no conceito de massas? Eu posso simular, se eu tiver essas informações também, dentro do meu prédio, por exemplo, eu posso puxar esse quadrado aqui e falar que é o meu prédio, e falo que ele é uma forma sólida. Depois eu puxo uma outra massa e falo aqui, ó, aqui vai ser o fosso do elevador, aqui vai ser o shaft, e falo que eles vão ser vazios e não sólidos agora. Então o Revit desconsidera aquelas áreas. Então fica algo um pouco mais assertivo também. Cliquei na massa, vou vir aqui em criar forma, sólido, e ele já cria aqui, ó, se eu vier na minha vista 3D, ele cria esse elemento aqui, bem simples. O legal disso aqui, eu posso mexer nas faces da massa, eu posso mexer nos vértices da face da massa, então aqueles modelos totalmente complexos que a gente vê geralmente, deixa eu ver se eu acho aqui. Se você jogar modelo de massa Revit no Google, aqui, ó, esses modelos mais complexos que a gente vê, esses prédios padrão Dubai, enfim, tudo eles fazem com modelo de massa. Eu vejo isso toda hora. Agora eu não achei nenhum com aquelas formas geométricas engraçadas, mas é por aqui que eles fazem. Eles vão contorcendo o prédio para tentar simular a massa. Então tem o controle de face, controle de arestas e controle de vértices também. Uma vez que eu criei, deixa eu simular um aqui com um vértice. OK. Uma vez que eu criei a massa, eu vou setar ela nos meus níveis de referência. Vou dar um OK aqui. Deixa eu mudar para coordenação. OK, eu vou editar essa massa aqui. Eu nem preciso, ó. Como eu tenho o meu nível aqui, quando eu puxo, ele já acha o meu nível. Se não achou, deixa eu pegar outra. Agora vai. Só para forçar aqui. Então, ó, eu preciso travar a minha massa no nível. Legal, posso até ativar o cadeado aqui. Legal, fiz isso. Esse aqui é a parte de massa é um pouco, tem mais recurso do que eu fiz, tá? Esse aqui eu só remodelei o prédio em volta daquele que eu mostrei, mas aqui é uma massa um pouco mais simples também. Bom, depois que eu fiz isso, eu vou ter que criar os pisos de massa. E isso aqui é bem simples de criar também. Como é que a gente faz? Uma vez que eu cliquei na minha massa, eu venho aqui, ó, em pisos de massa. E ele pergunta onde eu quero criar os pisos de massa. Então eu posso selecionar todos aqui, dou um OK, e ele já criou, ele entende que eu vou ter áreas ocupadas. Ele criou os meus pisos, é bem simples. Se eu não quiser criar em todos, eu posso selecionar lá. Se eu tiver um pavimento com 20, 40 andares, é só eu selecionar todos, é bem simples. Se eu precisar editar essa massa aqui, esse piso acompanha, ele está atrelado às delimitações da massa. Criei o piso. A segunda parte aqui eu vou precisar definir a geolocalização. Eu não vou fazer, mas eu vou só mostrar. Se vocês perceberem, o meu modelo já está geolocalizado. Aqui tem o norte, o meu norte de projeto, verdadeiro, desculpa, está bem aqui, ó, apontado nessa direção. Então, quando eu fizer um estudo solar, para tentar analisar o encaminhamento, ele vai obedecer esse norte verdadeiro que a gente fez aqui.
Feito isso, eu vou vir aqui nas configurações de energia. E aqui que o pessoal geralmente erra. Bom, aqui tem uma série de configurações, eu vou indo item a item, falo como é que funciona, quando utilizar. Novamente, vocês deem uma lida aí. Eu tento trazer exemplos aqui de imagens, enfim, mas eu vou mostrar como é que funciona na prática isso aqui. Alguns comandos mais importantes onde o pessoal geralmente erra. Deixa eu voltar para cá. Bom, fiz isso, eu vou vir aqui na aba Analisar. Vou abrir as minhas configurações de energia. Uma informação, para quem já está usando o Revit 2027, ele mudou bastante. Ficou um pouco mais simples, eu não gostei muito. Ele tentou simplificar, acho que simplificou muito, tirou um pouco do nosso controle para manipular alguns parâmetros aqui que agora não estão tão visíveis assim. Bom, primeira coisa que eu vou fazer, que eu tenho que fazer, na verdade, é definir o tipo de modelo analítico que eu vou converter aqui. Então, aqui ele mostra para a gente, deixa eu tentar aumentar aqui. Aqui ele mostra para a gente 3 opções de modelo. Quando eu clico aqui, ele tem modelos, elementos construtivos, modelos de massa e usar ambientes ou espaços. Quando a gente está fazendo o método convencional, criando os spaces, vindo aqui nas ferramentas, né, de space, zoneamento, a gente vai deixar o nosso modelo analítico assim, ó, para ele calcular a carga térmica considerando realmente os espaços aqui que a gente criou. Quando eu estou trabalhando com elementos construtivos, ou seja, o arquiteto me passou um modelo bacana, está tudo redondo, eu vou utilizar o que de fato está modelado aqui. Então, se eu tenho uma parede aqui no Revit, tudo bonitinho aqui, porta, né? Não elementos analíticos, agora elementos reais mesmo de modelagem, eu deixo essa opção aqui. E como a gente está utilizando massa, a gente vai deixar ele setado para utilizar as massas conceituais também. Aqui é uma configuração de visibilidade. Quando a gente está modelando aqui a energia, a gente consegue definir algumas coisas para serem suprimidas aqui ou não. Principalmente quando a gente está utilizando o método de space. Se eu marco aqui, então se eu vier aqui no meu VG e tirar, sei lá, forro, tudo que eu tirar daqui ele vai desconsiderar para calcular, para gerar um modelo de energia. No nosso caso aqui, tanto faz clicar ou não, porque a gente está trabalhando com massas. Isso aqui, o nível, isso aqui é muito interessante. O nível, o ground plane, ou seja, o nível 0 é aquele nível, vocês podem pensar como o nível base onde vai ter incidência solar. Então, se por algum motivo, deixa eu criar um modelo aqui, ele está bem pequenininho, vai ser bem rápido. Ó, esse meu modelo aqui, ele já está até criado, Analytical Space. E quando eu venho aqui nas superfícies analíticas gerais, ele me mostra, ó, as superfícies que eu criei sem desenhar uma parede, nada. Janela, só com o modelo de massa. Quando eu deleto ele e falo para o Revit que o meu nível de referência agora é o nível, sei lá, nível 1, eu peço para ele gerar o meu modelo de energia e agora aquelas paredes do nível 0, ele vai entender que são paredes subterrâneas. Ele vai ter um balanço térmico ali, uma troca de calor, mas um pouco menos eficiente. A minha carga térmica tende a ser um pouco mais reduzida nos níveis de baixo. Se demorar muito, eu vou apagar outro modelo aqui. Não é para demorar. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Alguém já trabalhou com modelo de massa? Ninguém? Sem perguntas hoje? Deixa eu abrir o chat aqui. Legal, ó. Tá vendo? Eu criei um modelo de energia. Deixa eu ver aqui as superfícies analíticas. Ó que bacana. Ele mostra aqui agora, como eu falei para o Revit que o meu nível 1 até o nível ele é subsolo, ele mostra as paredes subterrâneas, ou seja, aquelas que não pegam incidência solar direto, nessa cor laranjinha aqui. E se eu clico nela, cliquei nessa parede, aqui do lado esquerdo, na aba de propriedades minha, ele está falando, ó, underground wall, ou seja, uma parede que está abaixo do piso zero realmente. Se por algum motivo eu precisar mudar isso aqui de novo, é só eu voltar aqui, falar para o Revit
que eu me equivoquei, e crio novamente aqui. Deixa eu deletar essa massa aqui que vai ser um pouco mais rápido. Bem, aqui em fase de construção, geralmente a gente deixa novo mesmo. Aqui em resolução analítica do espaço e da superfície, a gente deixa esses valores mínimos aqui de 3 polegadas para superfície analítica e 6 polegadas aqui para o espaço analítico. Isso aqui é equivalente, como eu posso exemplificar, como se fosse a malha, né? A malha de cálculo do Revit, parecido com os pixels, né? De uma tela. Quanto menor aqui esses valores, mais refinado vai ser o meu cálculo. Divisão de zona de perímetro. Isso aqui é legal pra caramba, por quê? Geralmente nos empreendimentos, quando a gente vai fazer essas análises de carga, o que acontece? A nossa carga térmica, principalmente quando a gente está lidando com modelos de massa. A minha carga térmica, vou fazer algo bem esboçado aqui. A minha carga térmica nessa região aqui, ó, dessa cota daqui até aqui, na cota A, ela tende a ser muito maior do que a minha carga térmica que a gente chama carga de núcleo. Ou seja, se eu rodar a carga térmica assim, eu vou falar para o Revit que eu vou ter uma carga térmica em todas as regiões de forma igual, ele não divide muito. Então, quando a gente utiliza aquele recurso de dividir zona de perímetro, ele exatamente faz isso. Em cada espaço, ele vai criando, ó, distâncias assim, zonas. Então, ele cria uma zona. Geralmente, ele faz algo assim, né? Ele cria diversas zonas no perímetro do meu empreendimento e aqui dentro ele cria uma outra zona para trazer mais credibilidade para minha carga térmica. Então, o Revit consegue calcular nesse detalhamento também. E aqui, em zona de perímetro, eu defino essa cota. Essa cota aqui é exatamente essa aqui que eu mostrei. Essa cota A aqui. Então, posso colocar aqui qual valor quer que seja. Aqui eu ativo a zona de perímetro, aqui nesse checkzinho. Aqui, geralmente, eu deixo valores mínimos também, tem a ver com a parte vertical, enfim, ele lida melhor com forro, com espaços não condicionados, então eu deixo sempre 0, para ele não ter erros de leitura das superfícies analíticas de forma errada. Aí, entrando aqui nas configurações avançadas, isso aqui é bacana também. Se vocês perceberam, deixa eu mostrar aqui. Eu não criei janela, eu não criei nada no nosso edifício, só criei a massa. E ele indicou janelas aqui para mim, ó, para calcular a carga térmica de incidência solar também nessas superfícies transparentes. Como que o Revit faz isso sem que eu desenhe uma janela aqui sequer? Aqui nas configurações, ó, nessa parte aqui de modelo detalhado, tudo isso aqui está relacionado a superfícies transparentes ou translúcidas. Então eu falei para ele, olha, eu quero que você indique para mim 25% em cada face externa, que você indique para mim uma janela. O peitoril, né, a altura de peitoril dessa janela vai ser 900. Essas superfícies vão ser sombreadas, eu dou um checkzinho aqui se for. Aqui embaixo eu defino inclusive a quantidade de clarabóia, o percentual do telhado meu que vai ter clarabóia. Então, novamente, a gente parte de um modelo bem simples. É somente isso aqui que a gente tem. Vou deletar o modelo novamente. Eu vou fazer uma configuração agora. Eu vou vir aqui, vou definir que eu tenho agora 50% de área de vidro. E eu tenho clarabóia também, 25%. Vou dar um OK. Crio um modelo de energia e ele vai atualizar as informações com base nessas configurações que eu fiz. Tá rodando aqui, tá pensando. Legal. Não sei se vocês já perceberam, essa aqui é uma informação que está no material também, que geralmente o modelo analítico de energia, que é esse modelo azul aqui, ele representa de fato a volumetria exata, milimétrica do ambiente. Se eu quiser ver as configurações de superfícies, eu tenho que criar esses modelos de vistas aqui também, que auxiliam a gente a verificar. Então, ó, agora que eu vim para as superfícies gerais, eu falei para ele, ó,
que eu aumentei a minha área de vidro. Olha o que ele fez, ele aumentou as áreas de telhado aqui e indicou vários quadradinhos aqui para atingir exatamente aquele percentual de área de clarabóia que eu indiquei aqui, de 25%. Se eu precisar aumentar aqui a célula dele, né, o quadrado dele, eu posso indicar. E ele vai sempre atualizando conforme eu vou deletando meu modelo de energia e refazendo também. Essa parte de configurações avançadas aqui, ele vai integrar um pouco com a parte de exportação por um RAP, por um outro software. Eu sugiro que deixe o mais simples possível aqui. Quanto mais complexo, eu já tive experiências do modelo ele não ler superfícies analíticas, enfim. Deixa o mais simples que você não vai perder nenhuma informação. Exatamente o que você está vendo aqui é o que você vai ter quando você for importar. Tolerância do espaço vazio. Isso aqui eu já comentei em outros momentos. É algo bem interessante também, que você pode dizer para o programa medidas mínimas, que no caso é essa aqui, para ele considerar um espaço climatizado ou não. Então, se eu tenho um shaft que ele tem uma largura de 400 milímetros e eu deixo esse número aqui de 300, ele vai considerar um espaço ali não climatizado no shaft. Se eu falo aqui, se eu mudo esse número para 401, que já é acima dos 400, ele vai entender, ele vai englobar automaticamente um espaço que seria não climatizado num ambiente adjacente imediato, né, que tem uma maior volumetria. Por que ele faz isso? Porque, tem até uma arte falando disso aqui. Por que ele faz isso? Porque, aqui está bem claro. Se eu tiver um shaftzinho aqui, não sei se vocês percebem, e eu não inseri o space nele, ou seja, aquelas ferramentas de criar o espaço, que é esse verdinho aqui. Se eu defino aqui essa cota aqui que está marcada maior que 300, que é a distância entre faces, né? Entre faces não, entre pontos centrais das paredes, se eu defino um número maior que 300, o que acontece? Ele vai pegar esse shaft aqui e vai englobar automaticamente nesse espaço aqui. Porque, conceitualmente, o nosso modelo não pode ter buracos, né? Tem que ser um sólido totalmente maciço. Não posso ter um espaço nas envoltórias e dentro um espaço oco. Porque, por definição, se eu não tenho um espaço dentro, mesmo que ele não seja climatizado, o Revit vai entender que ele é um ambiente externo e vai fazer uma leitura, uma transferência de térmica ali, de calor entre as superfícies, considerando os 30 e tantos graus que está lá fora, né? Então, daria errado a estimativa de carga térmica aqui. Legal. Essa parte aqui de identificar elementos exteriores, o pessoal geralmente erra muito também. Por quê? Se eu modelar uma parede aqui, deixa eu ver se ela aparece aqui, ó. Modelei uma parede qualquer aqui. Quando eu clico nela, ela tem uma função aqui, ó, função da parede, interior ou exterior. Nossa, aqui é chato. Quando eu clico aqui em função, ela pode ser interior ou exterior. Se eu deixar lá no programa, lá no modelo de energia, para ele calcular, considerando essa configuração setada no meu elemento, na parede, no piso, enfim, ele vai ler exatamente o que está modelado aqui. Eu não gosto muito dessa configuração, porque a gente fica refém de qualquer pessoa que seja, e lá em cada parede, a gente sabe que no empreendimento grande, às vezes a gente tem 20, 30, 40 tipos de parede diferentes, então a gente fica refém de uma configuração minuciosa ali. Então eu geralmente gosto de deixar para o Revit o seguinte, olha, eu quero que você identifique para mim o que é elemento interior e elemento exterior. De que forma ele faz isso? Exatamente pelo conceito dos spaces. Isso aqui é importante, novamente. Se eu tenho um espaço aqui, e eu tenho outro espaço aqui, a definição do Revit é essa superfície aqui, ela é uma superfície interna. Agora, se eu tenho aqui uma parede e nada do lado, ele considera agora que a parede ela é um elemento exterior. Como é que eu desconfigurei esse negócio aqui, ó? Bom, vai assim mesmo. Desconfigurei meu zoom it aqui, mas meu mouse meu botão é grande, dá para vocês verem aqui. A resolução analítica da célula aqui a gente deixa no valor mínimo também de 12 polegadas. Aí aqui eu começo a definir, né, o comportamento do meu modelo, o que ele vai ser.
se eu vou utilizar um sistema de VAV, VRF, enfim. Eu defino aqui uma configuração e é importante que, diferente da forma conceitual, né, habitual que a gente usa, quando eu defino ali, eu estou definindo para todo o empreendimento. Eu não estou definindo mais para um Space A, Space B, não. Essa configuração aqui, ela vai ser refletida em todo o empreendimento. Classe de infiltração aqui, né? O quanto de ar externo de forma indesejada eu vou entrar. Eu vou permitir que entre no meu empreendimento, se eu quiser fazer algumas estimativas. Lá, aqui no Revit ele não fala, mas lá no material tem a quantidade de ar externo em função da configuração. Ó. Aqui eu tenho a quantidade de ar externo. Se eu defino para classe desprendida, classe média, alta, enfim. Essas taxas aqui é as literaturas da própria Autodesk que fornece para a gente. Esse Building Type aqui também a gente vai definir. Que prédio é esse? O que eu estou tentando estimar a carga térmica aqui? Ah, é uma área de packing, um posto policial, uma área de universidade. Eu vou configurando isso aqui, defino. Defino o limite de ocupação, né, de funcionamento do meu prédio. Vai funcionar 24 horas por dia, a cada 6 dias, 24/7. Defino aqui ó, o meu sistema, a minha matriz energética no HVAC System. Então, vou ter um chiller com copy de tanto, um boiler com 84,5 de FF, enfim. Eu defino um monte de coisas aqui. Ah, vai ser um elemento residencial, vai ser um fan coil mais simples, ó, de 2 tubos. O de 2 tubos é o fan coil simples, que tem uma serpentina de água gelada. O de 4 tubos, geralmente, é água gelada e água quente também, para fazer um controle de umidade, a parte de aquecimento. Aqui a parte de massas conceituais, isso aqui é bem legal também. Eu consigo definir o peso dos elementos construtivos. Tipos esquemáticos, né? Como eu não tenho paredes modeladas, eu vou assumir aqui que o meu modelo ele tem alguns tipos de paredes aqui no tipos esquemáticos. Então eu posso marcar aqui e definir um coeficiente U para paredes internas, paredes externas. Novamente, isso aqui vai ser aplicado para todas as superfícies internas ou todas as superfícies externas e por aí vai. Bom, configurei o meu Building Type. Depois a gente passar por um monte de configurações aqui. Isso aqui é bem importante. O Building Type, onde é que a gente configura as premissas dele? Se vocês lembrarem, quando a gente cria os spaces, a gente tem uma tela cheia de espaços aqui, né? Onde a gente vai configurando espaço por espaço. Para definir a configuração da construção como um todo, eu tenho que vir aqui, ó, clicar aqui nas configurações mecânicas, na setinha aqui, analisar. Ele vai abrir agora, ó, ele vai me possibilitar que eu faça a configuração para cada tipo de empreendimento agora, não espaço por espaço, mas pensando num todo. Qual vai ser a minha área por pessoa? É aqui que ele vai definir a quantidade de pessoas, a quantidade de calor sensível latente. É mais ou menos aquilo que a gente já conhece. Só que aqui agora, diferente dos spaces, ele mostra para a gente, olha, ele pergunta, na verdade, seu prédio vai funcionar de que horas a que hora? E você pode falar, olha, de 7 às 18. A minha temperatura de set point, quando não tiver ocupação, vai ser qual temperatura? Eu defino aqui temperatura de aquecimento, resfriamento, set point de umidificação e desumidificação. Fiz isso aqui, configurei. Eu posso rodar o meu cálculo aqui de carga térmica. Deixa eu ver se é isso mesmo que vem depois. Criar um modelo de energia. Importante, eu não deixei aqui, mas é fundamental que eu delete qualquer coisinha que eu faça aqui, qualquer configuração eu deleto o modelo e refaço novamente. Para quê? Para as informações que a gente fez aqui serem replicadas novamente para o modelo de energia. Se eu não fizer isso, o cálculo ele nunca vai mudar, porque o cálculo está totalmente atrelado a esse modelo aqui. Então, ó, só explorando aqui um pouco as superfícies, nada do que a gente já não tenha visto em outras lives, o Michel já falou bastante sobre isso aqui também. Superfícies gerais, superfície de telhado, ó, é bacana que todo telhado ele leva e desconsidera as áreas de vidro, as áreas envidraçadas. Paredes externas, ele também computa e vai considerar transferência de calor somente nessas áreas aqui, né, onde eu tenho a parede em si, onde é vidro ele desconsidera.
que eu tenho uma vista para mostrar paredes externas com vidro. Eu tenho outras aqui com vidro. Paredes internas não vai ter, né? Porque a gente não está considerando as partes de layout interno nessa fase. E o modelo de massa serve exatamente para isso, para ter estimativas iniciais de carga térmica. Fiz isso, eu venho aqui em System Analysis, peço para ele rodar minha carga térmica aqui. Eu vou deixar ele rodando, mas eu já tinha gerado um relatório aqui também. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Ó, ele vai gerar esse relatório de carga aqui. Você define aqui as unidades onde você quer ver. Então, com base em tudo que você configurou, você vai ver também as parcelas de carga térmica de infiltração, a parte de vidro, ó, o quanto de vidro que a gente está recebendo, telhado, carga de telhado, a parte de partition não vai ter, está zerado. Pisos interior, ó, isso aqui a gente está perdendo calor então, quando são valores negativos. Isso aqui é outra coisa que o pessoal erra muito. Aqui embaixo, ele mostra para a gente ó, as parcelas, né? Um gráficozinho um pouco mais detalhado, o que é condução, o que é área externo. Aí o pessoal bate o olho aqui e fala, Alan, tá errado o cálculo, porque eu considerei área externo e eu não estou vendo laranjinha aqui, ó, eu não estou vendo. Por quê, pessoal? Porque isso aqui funciona tanto para o método RTS quanto para o balanço de calor aqui. Nessa parte aqui de zona, o que o programa está mostrando para a gente? Ele está mostrando as cargas internas, carga de equipamento, iluminação, em função da quantidade de pessoas. Ele dá um overview para a gente do que eu tenho dentro de cada espaço desse. Dentro de cada espaço, no caso, esses aqui. O nosso ar externo, quem controla o ar externo na vida real, no dia a dia, é o nosso equipamento, a nossa HU, o nosso fan coil, ou uma 2. Então, para eu poder enxergar, eu tenho que sair aqui, ó, Zone Load Summary, é só cargas internas. Quando eu venho para sistemas, agora sim eu vou ter a quantidade de ar externo, que inclusive aqui ó, é uma parcela bem grande. Eu tenho ar externo, eu tenho inclusive, ele calcula o aquecimento que o meu ar vai ter quando ele for passar pela insuflação, né, do equipamento. Ou seja, eu já resfriei meu equipamento, meu ar, mas eu tenho ali o motor do ventilador que geralmente está inline ali dentro da HU, dentro do equipamento. Esse motor ele tem uma dissipação térmica que gera também uma quantidade de calor para o nosso ar, então ele acaba sendo reaquecido um pouquinho mais. O Revit calcula isso também. Aqui do lado esquerdo ele mostra aqui um resumo, né? Temperatura externa, a umidade relativa, bulbo seco e bulbo úmido, condições do retorno, ó, 22 graus, 26 graus é a minha temperatura de mistura, temperatura de insuflação, eu ganhei 1,5 grau, ó, quando ele passa pelo ventilador, ele me dá aqui os dados de vazão mínima que eu tenho para área externa, aqui alguns bitmarks bem interessantes, né? A quantidade de área externa, ou seja, eu estou insuflando e o meu ar externo representa 25% mais ou menos do meu ar. Aqui embaixo ele dá um resumo total em quilowatts, aqui está a unidade. Se eu quiser ver a serpentina de aquecimento, ele mostra aqui também. Eu acho que eu não configurei aquecimento para esse exemplo, então ele mostra zerado aqui. E mais para frente, ele mostra para cada sistema também uma coisa importante. Eu acabei esquecendo. O que eu fiz aqui? Não é foco da aula, mas a gente criou o modelo de massa, ele transformou esses espaços aqui. Depois eu criei as minhas zonas de sistemas. Ou seja, eu criei essas zonas aqui ó, em cada pavimento. E é a partir dessas zonas aqui que eu vou vir aqui ó, no meu System Browser, navegador de sistemas, e definir aqui também qual equipamento que eu vou usar. Então, para a zona, para o primeiro pavimento aqui eu falei que eu vou utilizar um fan coil, ó. Eu configurei ele para ser um sistema de volume constante, eu vou utilizar uma serpentina de aquecimento, uma resistência elétrica. Aí depois eu criei um sistema de ar, que eu estou considerando um cálculo entálpico, isso aqui tem a ver um pouco com a parte de desumidificação, se eu precisar utilizar o ar para reaproveitar a energia, enfim, isso aqui é um pouco mais complexo. Serpentina de água gelada, eu vou utilizar serpentina de água quente, vai ser água quente mesmo, de aquecimento, perdão, vai ser água quente,
Eu posso utilizar elétrica, outra aqui também. Depois eu crio os meus ciclos aqui, né? Os loopings de água. Eu falei para o Revit que eu vou usar um chiller. Isso aqui já é do próprio programa. Se eu definir o meu chiller aqui com condensação a água, ele vai pedir para eu criar uma torre de resfriamento aqui também, um circuito para poder gerar carga térmica certinho. Então ele calcula tudo com muitos detalhes e depois eu consigo ir lá e explorar esses resultados que eu estava mostrando aqui para vocês. Eu acabei pulando essa parte do System Zone, mas é bacana aqui também que ele mostra para gente as condições psicrométricas do ar, né? Aqui a temperatura externa, aqui o ponto de mistura, ele está resfriando o ar e depois ele volta para a zona. Então, se eu posso ter uma análise visual com um gráfico aqui, temperatura de bulbo seco e umidade relativa, ou posso vir aqui no gráfico também, ó, retorno. O meu retorno aqui é o vermelhinho. Ah, a minha zona é o roxinho. Então o roxinho está aqui, ó. Zone. Então que temperatura é exatamente nesse ponto? 22 graus, 22,5 que eu setei. A temperatura de insuflação 12, a umidade específica, enfim, tudo aqui relacionado à parte psicrométrica, né, o estudo do ar, a gente consegue obter. Precisei mudar qualquer coisa, eu tô criando um template, né, depois eu posso até mandar para vocês. Essas tabelas aqui são tabelas somente focadas em análises conceituais, né, aplicadas a modelos de massa. Então, para eu não ter que ficar o tempo todo abrindo as configurações avançadas de energia, vindo aqui no Building Type, mudando tudo, eu criei tabelas aqui para poder já configurar tudo isso de uma forma mais simples. Então, eu posso definir aqui, ó, temperatura de insuflação, resfriamento, quer dizer, aquecimento, ponto de desumidificação e por aí vai. A parte de taxas de ar externo vão mudando aqui também. O equipamento de zona eu criei aqui também. Então, aquelas configurações que eu mostrei para vocês, eu posso fazer por aqui também. Resistência elétrica, enfim, água quente, eu vou mudando por aqui por tabela. Os meus sistemas de ar eu criei aqui também, eu vou configurando. E depois eu tenho umas tabelas, essas aqui sim eu não consigo manipular. Essas aqui só vão me mostrar um resumo do que eu configurei. As temperaturas, a quantidade de ar externo que eu estou tendo para cada zona, a quantidade total, carga de equipamento com base no que eu configurei. Tudo isso aqui relacionado ao modelo analítico de energia. Então, tenho todos os meus inputs aqui, rodei o cálculo de carga térmica e ele vai apresentar aquele relatório que eu estava mostrando para vocês agora há pouco. Essa aqui é a parte legal. Tem uma parte muito mais legal do que isso, que é quando você vem aqui, ó, analisar sistema e você pede para o Revit fazer uma análise anual do seu empreendimento. E é aqui que você vai ter tomada de decisões bem interessantes, no sentido de, poxa, vale a pena eu ter um sistema VRF? Ó, o Revit está me falando aqui que minha estimativa de consumo elétrico é tanto. Deixa eu fazer uma análise aqui para ver se água gelada compensa. Deixa eu ver se gás compensa. Enfim, quando eu peço para rodar aqui o Building, a parte de simulação energética, aí ele vai trazer para a gente esse relatório aqui, ó, que é bem bacana também, que ele usa o motor de cálculo do OpenStudio. Então, isso aqui tem uma infinidade de informações, é legal a gente imprimir para poder avaliar. Então, ele mostra aqui ó, uma estimativa de consumo de iluminação com base nos inputs que eu fiz, a carga de equipamentos, o quanto os meus motores, o pessoal acha que motor de ventilador é uma carga pequena, mas motores de sistema HVAC, eles representam em muitos empreendimentos mais de 15% de todo o consumo energético, né? Só em função dos motores, né? Desde uma HU até um ventokitzinho. Carga de resfriamento, aquecimento, quanto isso vai me gerar. Se eu clicar aqui, ele me dá um resumo em kWh. Aqui embaixo ele me mostra também a parte de tabela. Isso aqui é muito bacana, ele me dá várias premissas, né? Ó, se você usar gás, você vai usar isso aqui, vai gastar tanto. Se você usar energia elétrica, você vai consumir tantos kWh. Se você usar gás natural para aquecimento, você vai usar tanto. Aqui está bem pouquinho, né? Porque eu acho que eu não configurei sistema de aquecimento. E aqui ele mostra para a gente as tabelas também, ó, de consumo, bem bacana. Posso ver isso aqui tanto em tabela
em gráfico ou em tabela, se eu clicar aqui. Aqui a parte de consumo em quilowatts também de gás natural, a parte de pico de energia. Isso aqui é muito interessante para a gente fazer algumas tomadas de decisão no nosso projeto, né? E assim, antes mesmo da gente começar a modelar, pensar em equipamento, conversar com o pessoal de arquitetura, civil, não tem nem fundação o prédio e a gente já tem todas as informações aqui. Mais abaixo, ele mostra para a gente um monte de informações também, ó, quantidade de CO2, um resumo de iluminação, quanto eu estou gastando, ó, em cada um dos meus espaços. Tem várias tabelas aqui. Assim, pessoal, é uma infinidade de informações. Eu acho que é até coisa demais, sendo bem sincero, mas ele traz informações bacanas, né? Quantidade de água gelada, se eu for utilizar uma CAG, enfim, tá tudo aqui. Basta eu vir aqui imprimir, fazer um estudo aqui. E é claro, como qualquer outro software de carga térmica que se propõe a fazer uma análise energética, enfim, um consumo de energia, a qualidade dos resultados depende, não é só do software não, né? Eu vou dividir aqui a culpa, é 50% software e 50% operador, ou seja, quem está operando, quem está manuseando, quem está preenchendo esses dados aqui. Então, a quantidade, né, a qualidade e a confiabilidade do cálculo de carga térmica é uma culpa aí dividida. Então, é importante a gente saber o que a gente está fazendo, avaliar todos os inputs para no final ter resultados assim, o mais razoáveis possíveis para a gente poder ter algumas tomadas de decisões. Pessoal, eu acredito que seja isso. Aqui eu já comentei, aqui do System Análise, interpretar os resultados, a parte de psicometria. A validação externa, se eu precisar fazer uma validação externa para um RAP, para algum outro programa, como é que a gente faz? É bem simples também. Eu venho aqui no programa, arquivo, exportar o arquivo gbxml, que ele fica aqui embaixo. Então, esse arquivo txt, cuidado aqui, tá? Aqui, o pessoal está muito habituado a utilizar ambientes e espaços. Se você está usando massas conceituais, a sua configuração tem que ser obrigatoriamente essa, senão ele vai levar nenhuma informação. Utilizar massas conceituais, vou salvar aqui na área de trabalho, teste, Revit, salvei. Eu gosto sempre de visualizar ele num, num site, onde ele consegue mostrar para a gente, dar um overview do que a gente está trabalhando em termos de carga. Então eu venho aqui escolher ficheiro, área de trabalho, teste Revit Group. Importa o modelo e está aqui, ó, nosso modelo analítico. A gente consegue fazer análises aqui também, ver o que é parede interna, externa. Tudo que a gente fez no Revit, em poucos segundos a gente consegue jogar isso aqui para um outro software também. Se eu quiser importar para o RAP, eu consigo também. Estava com o RAP aberto aqui já, no jeito. Eu vou importar, ele traz um relatório aqui de dados para gente, bem básico. Ok, posso salvar isso aqui ou não. E ele traz também para gente o nosso modelo, com todas as configurações que a gente fez lá no Revit. Ó, os meus níveis aqui. Olha lá meu empreendimento. Legal que ele já vem com a geolocalização pronta. O meu 3D. Acho que eu apertei alguma coisa errada lá que ele não trouxe todos os vidros, mas ele traz. As clarabóias aqui também, ó, vocês conseguem ver. Se eu for fazer uma análise do meu empreendimento, vocês vão ver que ele está com todas as aberturas aqui, enfim, é algo bem interessante. Bom, em termos de apresentação seria isso, pessoal. Fica aí disponível aí mais alguns 5, 10 minutinhos para a gente trocar uma ideia. Se vocês tiverem algumas perguntas, podem ficar à vontade.
Sim. Exato. Deixa eu olhar o chat aqui. Ó, Ah, tá. Tem uma pergunta aqui do Vinícius. Todas essas superfícies analíticas são geradas automaticamente pelo Revit? Sim, Vinícius, é automático. Elas são atreladas ao modelo analítico de energia. Geralmente, quando a gente está. Eu não tenho nenhuma vista aqui. Quando a gente não tem nenhuma vista e gera um modelo, o que o Revit faz de cara? Ele cria essas duas aqui: Analytical Space e System Zone. Então, ele vai te dar as superfícies analíticas, que é esse modelo azul, e essa aqui com as suas zonas de sistema, caso você tenha ou não. Senão, ele vai mostrar só esse modelo aqui branquinho. O que eu faço nos templates já que para fazer uma análise de carga térmica? O meu ponto de partida é sempre essa vista aqui que ele cria. Eu duplico ela. Vou fazer pelo VG aqui. Na parte analítica aqui, ó, eu desmarco os espaços analíticos e vou aqui nas minhas superfícies analíticas, eu vou marcando o que eu quero. Então, eu crio uma, você deve ter visto, né? Eu crio uma com superfícies gerais, depois eu vou duplicando, né, e desmarcando só para apresentar, parede interna, parede externa. E ele vai criando essas vistas bem legais, que mais do que um modelo bonitinho, eu sempre falo. Isso aqui, pessoal, é verificação. Isso aqui é para você verificar o seu modelo. Tem gente que jura que o modelo está certo. Poxa, Alan, meu cálculo deu errado. O que está errado aqui? Aí eu vou ver as superfícies. O que a parede interna era para ser externa, o que é externa é interna, vários fragmentos de superfícies. Então a gente consegue visualmente saber o que está acontecendo com o nosso modelo analítico. E o legal é que eu consigo criar até uma tabela aqui para saber as superfícies que eu tenho. Com base nas configurações, ele me mostra o coeficiente de transferência de calor de cada um, as outras informações térmicas também. É bem bacana. Ah, tem uma tabelinha de resumo também que eu fiz. Deixa eu mostrar aqui. Não é tão interessante também quando a gente tiver uma série de espaços aqui, 40, 50 espaços, a gente ficar olhando lá o relatório de carga térmica. Então, esses resultados aqui são reflexo do último cálculo que eu pedi para rodar aqui. Ele mostra para mim a carga em TR. Se eu precisar saber a vazão de ar também, eu consigo trazer parâmetros sempre focados em parâmetros analíticos, né? Não agora mais do RTS, dos Space, beleza? Tem uma outra pergunta aqui. Alan, você vai fazer algum curso detalhado? Não, a princípio não. Podem rever aqui essas aulas quando quiserem no grupo do Sato. O material está disponibilizado também. Qualquer dúvida, a gente vai trocando ideia lá no grupo também.